Oi, tudo bem? Eu sou a Ana e hoje eu vou dar videoaula sobre biologia para E do segundo bimestre. Queria já começar dizendo que a matéria vai ser o reino Monera, o reino Fungi, o reino Protista até os protozoários. Vamos começar no reino Monera, então. O reino Monera ele é constituído de dois grandes domínios: o bactéria, que inclui as bactérias e as cianobactérias, além do arquea. O reino Monera é o único que possui células procariontes. Além disso, elas podem ter tamanhos diversos, além de formas diversas. A nutrição delas pode ser tanto autótrofa, que é a fotossintetizante dos organismos do plâncton, que são aqueles que ficam na maré e são levados, ou ela pode ser quimiosintetizante, que é quando os nitrificantes, que são aqueles que usam nitrogênio, eles utilizam a energia liberada nas reações químicas para sintetizar as moléculas orgânicas e conseguir os seus nutrientes. Ou a nutrição pode ser heterótrofa, quando o organismo ele for parasita. Isso significa que ele está ligado a um outro organismo e está tirando nutrientes dele e o outro organismo está sendo prejudicado. Ou quando ele for um comensal, que é quando os dois organismos estão ligados, ele está tirando nutriente do outro organismo, só que para o outro é indiferente. Por exemplo, as bactérias que tem no intestino não faz a menor diferença pro organismo que tem essas bactérias. Ou ele pode ser mutualista. Mutualista é quando dois organismos estão ligados e eles se ajudam, como por exemplo os líquens, que eu vou explicar um pouco mais pra frente. A obtenção de energia deles pode ser aeróbia, que é quando eles têm a respiração celular. Ou pode ser aeróbia facultativa, que é quando a bactéria ela pode ou realizar a respiração celular, ou realizar a fermentação, que é a fermentação láctea, de leites, queijos e derivados, ou ela pode ser anaeróbia, que é quando a bactéria ela não tolera o oxigênio, como por exemplo o tétano. O tétano, ao entrar em contato com esse gás, ele enferruja os metais. Vou falar um pouco sobre a reprodução agora. A reprodução ela pode ser tanto assexuada, pela divisão binária, quando a bactéria divide o seu núcleo e depois a sua célula, criando um novo organismo, quanto pela conjugação bacteriana, que ela é sexuada quando duas bactérias se encostam e aí há uma troca de plasmídio, que é um fragmento do DNA, e aí cria-se um novo organismo. Importante eu ressaltar aqui a diferença entre esses dois tipos de reprodução. A assexuada, ela é muito mais rápida, só que ela tem uma variabilidade genética muito pequena, porque o organismo que ele é formado, ele é praticamente um clone do primeiro. Já a sexuada, por ter a junção de dois DNAs diferentes, tem uma variabilidade genética muito maior, que pode ser a causa da sobrevivência de uma espécie. Agora eu vou falar um pouco sobre a importância ecológica. As bactérias elas são decompositoras. Isso significa que elas degradam a matéria inorgânica e devolvem ela para o ambiente. Além disso, tem um gênero de bactéria que chama Rhizobium, que ela realiza a simbiose com as leguminosas, que é aquilo que eu tinha explicado sobre o mutualismo. Então, ela ajuda essas leguminosas a crescerem. Além disso, elas têm uma grande importância econômica, se você levar em conta que toda a produção de leites e queijos é baseada na fermentação que essas bactérias realizam. Além disso, por elas serem decompositores, elas carregam também o mercado de conservantes. Agora, a gente vai falar um pouco sobre o reino fungi. O reino fungi é constituído principalmente de leveduras, bolores e cogumelos. Em características gerais, elas são eucariontos, unicelulares ou pluricelulares. Elas são todas heterótrofas, têm parede celular e são um grupo monofilético. Isso significa que todos eles têm um ancestral em comum. Vou falar primeiro das unicelulares, que são as leveduras. Elas são responsáveis pela fermentação alcoólica, onde é liberado etanol e gás carbônico. Elas também podem ter reprodução assexuada por brotamento. Isso significa que a célula dela cria um broto e aí quando ele sai, ele cria um outro organismo. Agora eu vou falar um pouco sobre as multicelulares,
que são os bolores e cogumelos. Eles podem ser vida livres, parasitas ou simbióticos. E aqui a gente tem uma imagem do corpo dos multicelulares. Então, eles têm o corpo de frutificação, que é esse chapéu que vocês estão vendo aí, que é o lugar que você consegue ver, geralmente, desses organismos. A gente tem as hifas, que são esses pequenos canos por onde passam os nutrientes e tal, é como se fossem vasos condutores. E a gente também tem o micélio. O micélio é a parte que fica embaixo da terra que a gente não vê, e ele é responsável pela captação de nutrientes de todo desse organismo. Agora eu vou falar um pouco sobre a reprodução. Ela pode ser tanto assexuada, que é quando o micélio, que é aquela raiz que tem embaixo, sai e ela cria um outro micélio. Ou ela pode ser por esporulação. Os esporos eles são desenvolvidos naquele chapéu, no corpo de frutificação, e quando eles saem, eles podem criar um novo micélio também. Também há a reprodução sexuada, que é quando os esporos de dois fungos diferentes se fundem, criando um outro organismo. Agora eu vou falar um pouco sobre a importância dos fungos. Uma das principais são as associações mutualísticas, como os líquens. Os líquens eles são uma junção entre os fungos e as algas, que ela é muito importante nas florestas, e ela também é um ótimo medidor da natureza. Então, quando tem líquen, significa que o ar tá bom e mostra que a terra tá ok. Quando não tem, geralmente é porque tem muita poluição ou coisa do gênero. Os fungos, juntamente com as bactérias, são responsáveis pela degradação da matéria orgânica, da decomposição. Elas são parasitas de plantações e também de humanos, elas podem causar várias doenças. Elas também são bem importantes na alimentação e também criam um grande mercado econômico, se você considerar que as trufas e os cogumelos, eles são, às vezes, bem caros até. E também produção de queijo gorgonzola. E, por último, ela foi muito importante na medicina, até porque o primeiro antibiótico foi a penicilina, que ela é um fungo. E esses antibióticos, eles são responsáveis por matar bactérias que fazem mal no nosso organismo. Agora eu vou falar um pouco sobre o reino protista. Em características gerais, eles são eucariontes, eles podem ou não ter parede celular, podem ou não ser multicelulares, eles podem ser autótrofos ou heterótrofos, e eles são um grupo artificial. O que isso significa? O reino protista é constituído de algas e protozoários. Só que as algas elas estão mais próximas hereditariamente dos vegetais. Só que por conta da divisão de reinos, ela ficou junto com os protozoários, então significa que elas não têm um ancestral em comum. Vou falar um pouco das algas agora. As algas, elas podem ser uni- ou multicelulares, elas têm uma parede celular de celulose e elas são todas autótrofas fotossintéticas. Elas são separadas em grupos e o critério de separação deles é a composição da parede celular, o tipo de clorofila, que é responsável pela fotossíntese, o tipo de pigmento e o tipo de reserva nutricional. Esses grupos, você não precisa saber sobre todos eles, você só precisa saber um pouco sobre as coisas que eles causam na natureza. Então eu vou falar um pouco. A gente tem primeiro o Euglenophyta, que ele é um unicelular que possui um vácuo pulsátil ou contrátil. Esse vácuo acontece em águas doces, quando esses organismos eles precisam diminuir e aumentar o tamanho dele dentro da célula. A Crisófita é um unicelular também e ela tem uma parede celular feita de sílica. Por conta disso, no fundo dos oceanos elas formam os diátomos, que são uma aglomeração dessa sílica, e esse material ele é muito utilizado para fazer isolantes térmicos, tijolos abrasivos e também inseticidas. A gente também tem as pirrófitas, que elas são unicelulares e elas são responsáveis pela maré vermelha e pela bioluminescência, elas brilham no escuro, como os vagalumes. A gente tem as clorófitas, que são as mais famosas, que são as algas verdes.
A gente tem as rodófitas, que elas são multicelulares, algas vermelhas, e elas são muito utilizadas na culinária, principalmente japonesa, com o nori. Elas também têm uma substância que ela é meio gelatinosa e ela é utilizada para fazer gelatinas e sorvetes para dar aquela consistência mais gelatinosa mesmo. A gente também tem as feófitas, que elas são multicelulares, elas são algas pardas e elas são muito utilizadas também na produção de gelatinas e sorvetes. Eu vou falar agora um pouco sobre o plâncton. O plâncton é o conjunto de seres que tem um deslocamento passivo pela água e eles são arrastados pela maré, ou seja, eles ficam na área mais em cima do oceano e eles não se movem, eles não se locomovem, eles são apenas carregados pela maré. Dentro do plâncton, a gente tem dois subgrupos. O zooplâncton, que são os heterótrofos, então eles têm que buscar o alimento deles, que são os crustáceos e os protozoários. E a gente tem os autótrofos sintetizantes, que é o fitoplâncton, que são, no caso, as algas e as cianobactérias. Os líquens, que eu já tinha falado, é a relação ecológica entre as algas e os fungos, onde o fungo ganha nutrientes e a alga se mantém úmida. Agora eu vou falar um pouco sobre os protozoários. Os protozoários, eles são todos eucariontos, unicelulares, eles não têm parede celular e eles são heterótrofos. Os protozoários, eles também são divididos em grupos, só que eles só têm um critério de divisão, que é a forma de locomoção deles. A gente tem os ciliados, o mais famoso deles é o paramécio. Eles possuem cílios em volta de toda a bactéria, eles são vidas livres e eles possuem o vácuo pulsátil que eu tinha explicado. Esse vácuo, nesse caso, por eles não terem parede celular, ele funciona para quando a célula começa a absorver muita água e aí ele se retrai para que a célula não exploda. A gente também tem os sarconídeos ou risópodes, que o mais famoso é a ameba. Eles se locomovem por pseudopés, que são os falsos pés, que é como você vê geralmente a ameba, que ela tem um formato meio estranho, ela usa aqueles pés dela para se locomover, ela vai se puxando. Elas são parasitas, vida livres ou comensais, e elas se alimentam pela fagocitose. A fagocitose é quando a ameba ela vai e ela envolve o alimento e então coloca para dentro da célula dela. Além disso, elas também têm o vácuo contrátil na água doce. A gente também tem os flagelados, que eles têm o flagelo, que é tipo um cílio também, só que ele é um pouco maior e é único. E eles podem ser parasitas ou vidas livres. E por último, a gente tem os esporozoários, que são aqueles que não têm nenhum tipo de estrutura locomotora e eles são sempre parasitas. Vou falar um pouco sobre a reprodução. A gente tem a reprodução assexuada, que é pela divisão binária, aquela onde primeiro se divide o núcleo, depois se divide a célula. E a gente também tem a sexuada, que é pela conjugação de troca de material genético, quando eles se encostam a uma troca ali de material genético, e aí a célula, quando ela se divide, ela tem a variabilidade genética. Aqui a gente tem uma tabela de protozooses. Eu não vou falar muito sobre ela, porque ela é muito decoreba, mas você tem que ver isso. E tem no resumo, que tá postado no site do ARPEI, você pode ver também. E é isso, gente. Essa é a matéria principal. Não esquece de estudar protozoos, porque vai cair. E boa sorte com a prova.